A luz da manhã filtrava-se pelos vitrais antigos da Catedral de São Miguel, quebrando-se em caleidoscópios dourados, carmesins e azuis que dançavam sobre os assentos de veludo e o mármore polido. Era um espetáculo de arquitetura efêmera, a perfeição congelada de um sonho que levou 28 anos de vida e 8 meses de planejamento meticuloso para se materializar. Clara, envolta em um mar de seda marfim e rendas de chantilly, sentia o peso opulento do vestido como uma armadura suave. O perfume das centenas de lírios brancos pendurados em arcos sobrecarregava o ar, prometendo pureza e eternidade. Seu coração batia com a cadência furiosa de um tambor tribal sob a fina camada de cetim. Ela estava no limiar, o braço firmemente ancorado ao de seu pai, cuja mão tremia ligeiramente, uma mistura de orgulho e a inevitável perda de um guardião. A marcha nupcial, executada com reverência quase dolorosa pelo organista da igreja, começou a vibrar sob seus pés. O som era grandioso, esmagador, e a cada passo calculado sobre o tapete persa estendido, Clara sentia que estava entrando não apenas em um casamento, mas em uma dimensão totalmente nova. Seu olhar estava fixo na frente do altar, onde ele deveria estar. Elias. Seu futuro. O homem de olhos intensos e sorriso fácil que tinha o dom de silenciar todas as suas ansiedades com um único toque. Os passos eram lentos, mas o tempo acelerava, impulsionado pela expectativa coletiva de 200 convidados, que se viravam em uníssono para testemunhar o ápice da história de amor deles. A luz dos lustres de cristal capturava a miríade de pequenos bordados em seu véu, fazendo-a parecer flutuar sobre a terra. Ela chegou ao centro, o órgão atingindo o crescendo final. E então, o som parou. Não foi um corte abrupto, foi uma falha, um engasgo musical, seguido por um silêncio que se abateu sobre a vasta nave da igreja como um lençol de chumbo. Aquele silêncio não era o reverente silêncio da expectativa. Era o vácuo gelado da incompreensão. Clara levantou o olhar. O padre Aloísio, um homem de rosto bondoso e severo, estava parado no altar, com as mãos rigidamente cruzadas sobre a estola dourada. Seus olhos se moveram, procurando Elias, que não estava lá. 1 segundo. 2 segundos. O silêncio começou a se decompor em sussurros nervosos. Um murmúrio baixo e confuso, como o som de 1000 insetos batendo asas, começou a subir da plateia. Clara olhou para o padre Aloísio, que pigarreou. Seu pai apertou seu braço, tentando transmitir uma coragem que ele claramente não possuía. Minha querida Clara, começou o padre, e sua voz, embora baixa, ecoou terrivelmente no espaço. Eu sinto muito, Elias. Elias não virá. A frase, tão simples e final, deveria ter sido um golpe de martelo, mas soou para Clara como se tivesse sido dita a quilômetros de distância, através de uma água turva. Seus ouvidos zuniam. Ela não sentiu dor. Sentiu apenas o peso do tecido do vestido, que de repente parecia se transformar em cimento molhado. O cheiro dos lírios tornou-se nauseante. Ela permaneceu de pé, imóvel, como uma estátua de sal, com o rosto escondido pela tela fina do véu. Lágrimas não vieram imediatamente. O choque era um bloqueio físico que impedia a emoção de subir. O caos explodiu então. O murmúrio se transformou em espanto audível, em exclamações de indignação. Sua mãe soltou um grito abafado, e o som daquela dor materna foi o que finalmente rompeu a barreira do choque de Clara. Ela puxou o braço do pai, não para se apoiar, mas para se libertar. Ela não podia chorar ali, sob a luz julgadora de centenas de pares de olhos. Ela não podia desmoronar na cena que havia sido criada para ser o cenário de sua felicidade. Com uma velocidade e força que ninguém esperava da noiva em seda, Clara se virou e correu. Correu pelo longo corredor, o véu flutuando atrás dela como uma bandeira branca de rendição. A cauda do vestido arrastou-se pelo mármore. O som de seu tecido luxuoso rasgando-se sutilmente contra a pedra parecendo mais alto do que o som do seu choro engasgado. Ela não parou até chegar à pequena sacristia reservada para a preparação das noivas.
Um espaço íntimo e perfumado, projetado para ser o seu santuário pré-nupcial. Ela fechou a porta de madeira maciça atrás de si com um baque seco, afastando-se do barulho e do constrangimento, encontrando refúgio na penumbra e na solidão. Clara tirou o véu com um puxão violento, jogando-o no chão. O ar fresco finalmente alcançou sua pele. Ela estava sufocando sob a perfeição. Ela afundou na poltrona estofada de brocado, as mãos apertando a seda do seu colo. E ali, sob a penumbra acolhedora da pequena sala, as lágrimas vieram. Não eram lágrimas de tristeza silenciosa, mas soluços violentos, viscerais, que vinham do fundo de um poço recém-aberto em sua alma. Ela estava no meio de uma onda de autoflagelação e desespero, quando seus olhos, cegos de água, focaram em algo diferente sobre a penteadeira de madeira escura. Um envelope, branco e pesado com seu nome escrito à mão, em uma caligrafia que ela conhecia tão intimamente quanto a palma de sua própria mão. A caligrafia de Elias. O envelope estava apoiado contra o frasco de perfume que ela havia escolhido especificamente para o dia. Um aroma que agora estaria para sempre associado à ruína. O soluço parou na sua garganta, substituído por um tremor febril. Ela pegou o envelope. O selo estava quebrado. Elias havia selado o próprio destino antes de partir. As mãos de Clara tremiam tanto que ela quase rasgou o papel ao abri-lo. Dentro, havia 2 páginas dobradas, preenchidas com tinta preta e o peso incalculável de um adeus. Ela começou a ler, e o mundo exterior, a catedral, os convidados, a humilhação, evaporou-se. Restavam apenas ela, a luz fraca da sacristia e as palavras de Elias. Minha Clara, se você está lendo isso, significa que eu falhei em ser quem eu deveria ser, e falhei em cumprir a promessa mais sagrada que um homem pode fazer. Eu sei que o som do meu silêncio no altar é a coisa mais cruel que já fiz. A dor que está sentindo agora eu a mereço 10.000 vezes. Eu queria que você soubesse que este abandono não é um ato de covardia, embora pareça. É, paradoxalmente, o ato de amor mais puro e desesperado que eu poderia realizar para você. Clara. Há sombras na minha vida que eu mantive presas no escuro por anos, acreditando piamente que o brilho da sua luz as dissiparia. Eu estava errado. Nos últimos dias o passado me alcançou. Não são dívidas financeiras nem outros amores. É algo mais perigoso, mais corrosivo. É uma maldição que carrego da minha juventude, ligada a pessoas que não conhecem a misericórdia e que exigem um preço final. Eu te contei sobre minha infância difícil, sobre as escolhas erradas que fiz para sobreviver. Eu te jurei que havia rompido com aquele mundo. Eu te menti. Na semana passada, um antigo credor, ou mais precisamente um predador, reapareceu. Ele não quer dinheiro, Clara. Ele quer que eu volte para a escuridão para fazer um trabalho que mancharia permanentemente não apenas minha alma, mas a vida de qualquer um que ousasse estar ao meu lado. Ele me deu uma escolha clara: casar com você e assistir à sua destruição lenta e sistemática, ou partir, desaparecer. Deixar que ele me use como peça de troca, contanto que ele nunca chegue perto de você. Eu vi o seu vestido, Clara. O véu. Eu vi o altar. Vi o futuro que construímos em nossos corações. E em um momento de clareza aterrorizante, eu percebi que a minha presença na sua vida é a única coisa que pode causar sua ruína. Você merece a paz. Você merece a segurança. Você merece um homem sem fantasmas perseguidores. Eu não poderia subir aqueles degraus sabendo que eu estava assinando a sua sentença de perigo. Eu não sou um herói. Eu sou um pária que te amou tanto que tive que me tornar seu vilão. Vá. Viva. Reconstrua essa dor em força. Não me procure. Não tente entender mais do que estas palavras podem dizer. Eu estou me tornando um fantasma para que você possa continuar sendo um ser de luz. O diamante no seu dedo é real, Clara, e foi comprado com o amor mais verdadeiro que já senti. Mas a promessa que ele representa? Eu tive que quebrá-la para mantê-la viva. Perdoe-me. Eu te amo, e é por isso que estou indo embora. Para sempre seu. Elias. O papel escorregou dos dedos dormentes de Clara, caindo suavemente sobre o brocado. Não havia mais soluços.
A dor se transformara em algo frio e afiado, um gelo que cortava por dentro. Ele a havia abandonado no altar, não por falta de amor, mas por excesso dele. Não por covardia, mas por um sacrifício terrível. Ele havia escolhido o caminho da autodestruição para garantir a sua sobrevivência e paz. A revelação era quase insuportável. Era mais fácil odiá-lo. O ódio era uma emoção ativa que dava poder. O amor trágico, porém, era passivo e sufocante. Clara fechou os olhos. A imagem de Elias, sorrindo e radiante, misturava-se com a imagem sombria do homem fugitivo, correndo para a escuridão para protegê-la. O silêncio na sacristia agora era diferente. Não era o silêncio do choque, mas o silêncio da aceitação amarga. Ela pegou o envelope novamente, não para ler, mas para sentir o peso da sua escolha. A dor ainda estava lá, crua e lancinante, a dor de um futuro perdido, mas junto dela havia a semente minúscula de uma compreensão profunda. Ele a amava o suficiente para deixá-la ir. Ele a considerava digna de uma vida que ele não podia mais lhe oferecer. Clara se levantou, ainda usando o vestido que era um monumento à sua catástrofe pessoal. Ela foi até o espelho e viu a mulher destruída, com a maquiagem manchada e os olhos vermelhos, mas com uma nova e perigosa resolução. Ela alisou a seda do vestido. Não iria trocá-lo. Ela não iria se esconder. Ela tinha sido humilhada publicamente, mas agora carregava uma verdade privada que a fortalecia. Ela pegou o pequeno estojo de maquiagem e, com mãos firmes, limpou as marcas de lágrimas, reforçando o batom e o delineador. Não era um retorno à perfeição, mas um ato de desafio. Ela não era mais a noiva abandonada. Ela era a sobrevivente de um amor impossível. Com o papel de Elias apertado na palma da mão, Clara abriu a porta da sacristia. O barulho da igreja ainda estava lá, mas agora parecia distante e insignificante. Ela não iria voltar para casa para se esconder. Ela andaria de volta pelo corredor, não como vítima, mas como alguém que carrega um segredo pesado e sagrado. Ela olhou para o céu através dos vitrais, e a luz lhe pareceu menos dura. Ela deu o primeiro passo para fora, deixando para trás o espaço que havia sido o santuário da sua alegria, e se tornara o túmulo da sua esperança. O mundo esperava por ela, mas era um mundo redefinido, construído não sobre a promessa, mas sobre o sacrifício. Ela respirou fundo, absorvendo o cheiro dos lírios. A dor era o custo, e a liberdade era o presente amargo. Histórias que vivem.